E aí, galera, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje dar continuidade em matemática tratando de dízima periódica. Nós já temos um aprendizado sobre isso, já sabemos o que é uma dízima periódica. São aqueles números que após a vírgula começa a repetir de forma indefinida, não tem mais fim. São as nossas dízimas. Mas vamos aprender um pouco mais. A primeira coisa que nós queremos tratar é como transformar uma fração em número decimal. Isso você também já aprendeu. Quando você tem uma fração, você tem o numerador e o denominador, o de cima e o de baixo. Quando você divide o de cima pelo de baixo, você vai ter um resultado. Nesse caso, o numerador dividido pelo denominador, 9/20, deu 0,45. Você pode fazer na calculadora esse exercício, porque a calculadora, nesse caso, vai te auxiliar. Eu quero que você aprenda o raciocínio dele. Então, deu 0,45. Agora eu quero classificar esse resultado em decimal exato, dízima periódica simples, dízima periódica composta. E eu quero saber qual é a forma abreviada. Quando o número for um decimal exato, quer dizer, após a vírgula tem algumas casas e tem fim, para de repetir, acabou a conta, então ele só é decimal exato. Então, no nosso caso, o número 1 é um decimal exato. Acabou, não tem o que classificar mais. Nós temos aqui, como eu já fiz todas essas contas, e você pode fazer na calculadora, nós temos o exemplo 6 também. Dividir 5 por 20, note que deu 0,25, ou 25 centésimos. A conta acaba. Portanto, ele é um número decimal exato. Tem fim, é exato. Os demais, note que tem 3 pontinhos, que é para dizer que ele vai continuar repetindo. Infinitas casas decimais. Então, nesse caso, nós vamos ter dízimas periódica. A parte que fica repetindo, eu vou chamar de período. Então, eu tenho aqui, no exemplo 2, uma dízima periódica, mas olha que logo depois da vírgula já começa a parte que repete. 63, 63, 63. Como logo após a vírgula já começa, eu falo então que é uma dízima periódica simples. O exemplo 3. Note que logo após a vírgula tem o número 5 aqui, ou seja, tem um número, poderia ter mais, que não repete. Depois começa 7, 7, 7, 7, que é a parte que repete. Então eu vou classificar esse em dízima periódica composta. Por que composta? Por causa desses 5, que após a vírgula tem um número que não repete. Se você já compreendeu, você já entendeu o 4, 5 também. Olha o exemplo 4. 4 dividido por 3 vai dar 1,333. Infinitas casas, então é uma dízima periódica. Logo após a vírgula, já começa no 3, já começa a parte que repete. Então eu tenho uma dízima periódica simples. Exemplo 5. Note que após a vírgula eu tenho esse número 1 aqui, que é uma parte que não vai repetir e está após a vírgula. Depois que começa 6, 6, 6, que é a parte que repete. Então eu tenho uma dízima periódica composta. Agora vamos classificar em relação ao seu período. Vamos achar o período. Período, só os que têm dízimas. Período. Quem é a parte que repete? 63. Meu período é 63. Quem é a parte que repete? 7. Meu período é o 7. Quem é a parte que repete? O 3. Quem é a parte que repete? O 6.
É lógico que poderíamos ter mais números repetindo, por exemplo, uma repetição de 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, três números, três algarismos, né? Formando um número. Agora eu quero escrever esse mesmo número de uma forma abreviada. Vou abreviar, uma forma mais curta de escrever esse mesmo número. É bem simples. Você copia o 0, a parte que repete é 63, é só colocar um traço em cima da parte que repete. O exemplo 2 eu fiz. O exemplo 3, quem está repetindo é o 7. Então a forma abreviada ou forma reduzida é 0,57, um traço em cima do 7, um traço em cima da parte que repete. Exemplo 4, forma abreviada ou forma reduzida, 1, quem repete? O 3, um traço em cima do 3. E o exemplo 5, a forma abreviada do exemplo 5 é 2,16. O 6 é o que repete, é o período? Então traço em cima deles. Essa primeira parte é bem simples, é isso. Eu tenho alguns exercícios propostos para você. Tente fazê-los aí e espero revê-lo em breve. Até mais, um abraço.